Beleza, tá? A gravação foi iniciada. Todos aqueles, né, vocês já me conhecem, mas acho que é o primeiro semestre que a gente está trabalhando juntos nessa modalidade telepresencial já com o sistema do Google. Então, todos os nossos encontros, quando eu iniciar a gravação, eu aviso, tá? Eu sei que aparece isso para vocês, mas eu prefiro consignar por uma questão de responsabilidade, né? Para que vocês todos fiquem cientes. Então, consignam oralmente e por escrito no chat que a gravação foi iniciada, tá? Assim, dessa forma, vocês sabem que a partir desse momento, se abrirem o áudio, se abrirem a câmera, sua imagem e voz poderão ser gravados e compartilhados, tá? Pelos sistemas que a faculdade tem utilizado para compartilhar a gravação de suas aulas, especificamente via portal do YouTube, por link público, acessível a todos. Dito isso, gente, vamos começar com o nosso encontro de hoje. Hoje, código na mão, tá? Para os próximos encontros, eu vou estratificar isso aí em alguns slides. Por motivos aqui da informática que eu desconheço, os slides onde tinha feito o resumo desse material sumiram. Sumiram tanto que aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês, eu estou aqui com a minha pastinha Unigama, né, 2012, aqui minha pastinha de canal 4. Os slides da aula 3 estão aqui. A aula da semana que vem está aqui, ó, direitinho, eu já dei uma olhada nele, ratifiquei aqui o save hoje, mas os meus slides, a minha pastinha da aula 2, só o Windows sabe para onde foi o meu arquivo. Então, peço a vênia a vocês por isso, mas em nada atrapalha a evolução do nosso conteúdo, tá bom? Então, o primeiro crime, né, que nós vamos analisar por conta do nosso conteúdo de direito penal 4, está ali, né, o crime contra a liberdade do trabalho, o crime contido no título 4 da parte especial dos crimes contra a organização do trabalho. Quando nós falamos em crimes contra a organização do trabalho, gente, nós pensamos em todos aqueles delitos. Deixa eu voltar aqui para minha telinha principal. Cadê minha tela de apresentação? Aqui, beleza. Quando nós falamos em crimes contra a organização do trabalho, nós falamos sobre todos aqueles delitos que influenciem no bom andamento de qualquer trabalho, atividade, ofício, profissão, tá? Ou seja, nós estamos falando sobre todos aqueles delitos que façam com que você possa ou não possa trabalhar, que façam com que você possa ou não possa abrir a sua loja. Ué, mas nós estamos falando do trabalhador. Ué, mas se você é comerciante, você é trabalhador. Você é empregador e, eventualmente, tem seus empregados. Então, nesse aspecto do Código Penal, da tutela penal dos delitos que, eventualmente, sejam praticados em ofensa à liberdade do trabalho, nós estamos falando do trabalhador lato sensu, do trabalhador no sentido mais amplo da acepção da palavra. Então, estamos falando do comerciante pequeno, do grande comerciante, do industrial, tá? Daquele que tem certo... que exerce qualquer tipo de atividade para o desenvolvimento de sua arte, ofício ou profissão. Nós vamos ver esse termo se repetindo algumas vezes. Hoje, como de fato, e como disse, perdão, na semana passada, o primeiro encontro com conteúdo novo, com material novo, enquanto a semana passada nós fizemos aquela préviazinha e o bate-papo sobre o que seria o desenvolvimento da disciplina, eu trouxe uma questãozinha só de concurso, tá aqui, eu já coloquei no documento do Word, ela estava lá no material de slide que eu preparei para vocês e que acabei, né, o Windows escondeu ele aí de mim, mas vai ficar a aula gravada e daqui a pouco eu preparo um materialzinho melhor para vocês. A aula 3 já está até pronta. Mas, dito isso, por que eu estou fazendo esse esclarecimento? Aproveitando para dar aquela mesma dica. Separei uma questãozinha, que é questão de concurso. Semana que vem vamos trabalhar 2 a 3 questões. Na outra semana, 2 a 3 questões. Para quê? Para quando chegar na database prova, como nós combinamos na semana passada, você vai ter aí algumas questões guardadas consigo. E pega essas questões, dá uma estudadinha nela, dá uma estudadinha nos slides, dá uma estudadinha no material que nós vamos compartilhar, que todo o bizuzinho para a nossa prova vai estar ali. Tá? Mas está muito maceteadinho para a prova, Léo, não tem problema. Para isso eu estou trabalhando questão de concurso para ficar maceteadinho para a OAB também e para um eventual concurso também. Então, dito isso, galera, vamos analisar os delitos contra a organização do trabalho, valendo lembrar, tá? Que o direito do trabalho em si é um ramo do direito privado, tá?
Quando nós falamos em processo, falamos em ramos de direito público. Quando nós falamos em direito do trabalho em si, nós falamos no ramo do direito privado. E qual a influência que isso tem na nossa matéria penal, Léo? É muito tranquilo. Se você for lembrar que o trabalho ele tem notas de dignificação da pessoa humana, ou seja, a percepção de dignidade humana, tem em si também a liberdade do livre exercício de profissões ilícitas, é claro. Aí você fala, profissão ilícita não é profissão, é crime. Mas depois nós vamos relativizar o conceito social, tá? E assim, só para dar uma luz, né, nesse meu tom, porque você fica, mas ficou com um tom de mistério, como assim? Gente, vamos pensar. O próprio delito de jogo do bicho é um delito, é uma contravenção, beleza? É um ilícito penal. Socialmente é aceito. Você não vê, né, uma pessoa passando na esquina ali do barzinho, onde tem o anotador apontando ali seu bicho, né, seu talãozinho, e o camarada passa ali para pegar seu ônibus para ir trabalhar e não fala, ai, que horror, jogo do bicho. Então ele passa, opa, bom dia, seu Tício, tudo bem? O que vai dar na cabeça hoje? Eu não jogo não, mas só para saber se você está bem. É uma convenção social, tá? O próprio anotador do jogo do bicho, acho que eu já falei para vocês num encontro, né, num outro encontro, numa outra oportunidade, o próprio anotador do jogo do bicho, muitas vezes ele não percebe que ele está praticando um ilícito penal. E por isso disse que já falei isso em outra oportunidade, porque eu certa feita fui defender um senhorzinho, que ele era apontador do jogo do bicho, e falei, não, vai fazer a transaçãozinha penal, tal, vamos fazer aquilo que o procedimento penal adequado ao qual você está sendo submetido nos permite, pela melhor defesa do seu direito. Ele era um senhor já aposentado, a família ia cuidar, não voltou a anotar nunca mais. Mas ao final da audiência, ele não tinha consciência do que ele praticava era um ilícito penal, olha só, né, parece absurdo, mas não é o caso, que ele queria perguntar para a juíza como é que ele fazia para colocar o seu empregador na justiça do trabalho, pois nunca tinha recebido 13º, férias e os direitos trabalhistas que ele entendia lhe fossem devidos. Percebem como existe uma questão social que recepciona algumas atividades como laborativas regulares, apesar de ilícitos penais. E por que eu estou falando isso? Porque essa tutela dos crimes contra a organização do trabalho não vai, por evidente, tutelar atividades laborativas que sejam contrárias à normatização penal, em que pese serem atividades socialmente aceitas. Então, parece que é chover molhado, parece que é falar o óbvio, mas é algo que a doutrina também fala quando trata dos crimes contra a organização do trabalho, e se desta forma a doutrina o faz, diferente não posso fazê-lo, porque, eventualmente, tornar-se-á uma dúvida, uma quesitação de algum aluno, de algum dos presentes. Beleza? Até então, vamos seguir. Então, vamos analisar o primeiro tipo penal, essas são as linhas gerais. O artigo 197 fala do crime do atentado contra a liberdade de trabalho. Vamos para o caput. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, observem os elementos do tipo. Constranger é determinar que de certa pessoa faça ou deixe de fazer, exerça ou deixe de exercer certa conduta, tá bom? Essas condutas serão descritas aí nos próximos incisos. E por isso também eu fiz questão de ressaltar, logo numa primeira fala, que essa tutela dos crimes contra a organização do trabalho, elas protegem o trabalho, empregador e empregado, tá? Inclusive os prepostos do empregador, inclusive aqueles que possam estar trabalhando com os seus número da lei. É Código Penal, Mônica, Código Penal, artigo 197, tá? Código Penal, artigo 197, seguinte. Eu vou voltar a espelhar ali na tela. E por que eu digo isso? Aí, retomando eu me lembrei porque tinha puxado aquele gancho da atividade, apesar de socialmente aceita, que constitua um ilícito de qualquer sorte, em especial um ilícito penal, ela não vai ser tutelada. Para que vocês não confundam com o trabalho informal. Tá? Por quê?
Aí você pensa, ali eu tenho uma banquinha como se fosse uma banquinha de camelô. Resolvo colocar aqui, eu moro muito próximo a uma feira que tem aqui no meu município, muito, muito, muito próximo, tá? E digamos que no dia da feira eu falar, pô, vou fazer uma graninha extra, vou pegar aqui os meus livros, né, que estão mais antigos aqui, que estão se acumulando, um pouco desatualizados, vou fazer uma feirinha de livro na porta da minha casa, perdão, gente, vou fazer uma feirinha de livro na porta da minha casa, e vou vender aqui cada livrinho meu por R$ 1, tá? Essa atividade não constitui um ilícito penal, eu não sou proibido de vender meus livros usados, não existe uma regulamentação para nenhuma proibição, seja municipal, no Código de Comportamento, né, no Código de Conduta Municipal, de Organização Pública, e o que eu estou vendendo não é droga, não é uma atividade ilícita. E alguém vem e me constrange. Aí imaginemos que aqui tivesse uma milícia, aí o miliciano vem, não pode vender esses livros aqui se você não me pagar, né? Ou não pode, não vamos para extorsão não, para não complicar, só não pode. Aqui só pode quem a gente deixou. Olha, não está me constrangendo? Então, está praticando. Ah, mas aquela é a minha profissão? Mas é algo que eu estou, não é a minha profissão regular, mas é algo que eu estou fazendo com um intuito, com uma atividade assemelhada à arte, ofício, trabalho, profissão. Tá? Da mesma sorte, aí eu estou falando do informal. Tá? Da mesma sorte, se você tem exemplos que a doutrina dá, o chapeiro de caminhão, tá? A gente fala chapeiro, pensa logo naquele camarada que trabalha na hamburgueria, né? O chapeiro de caminhão é o ajudante avulso de caminhão. Vocês já devem ter visto se deslocando para o trabalho, né? Ao deslocarem-se para o trabalho, para a faculdade, até mesmo numa viagem, no passeio, a gente costuma ver isso, eu costumo, pelo menos, ver muito ali na beira da Dutra, uns rapazes, né, que ficam lá com a sua, muitas vezes com um cartazinho de papelão, ou só acenam para o caminhão. Normalmente aqueles dali são ajudantes avulsos. Aqui, né, no centro do Rio, ali no Arará, na região do Cais do Porto, ali no terminal de carga do Galeão, tem uns rapazes que eles ficam ali antes do acesso aos galpões e eles se oferecem como ajudantes de caminhão. Eles têm carteira assinada? Não, eles fazem parte da empresa, eles são sócios do caminhão, nada disso. Mas eles estão exercendo uma atividade laborativa lícita? Sim. Eles têm vínculo formal seletista? Não. Mas eles estão exercendo um trabalho, emprego, ofício ou profissão? Sim. Se forem constrangidos a não atuar, serão vítimas desse tipo de delito. Beleza? Então, tentando simplificar, independente de ter carteira assinada, independente de ser uma atividade formal ou informal, a questão é, essa vítima não estará exercendo um ilícito penal, não estará exercendo uma atividade que seja reprimida, que seja vedada pela legislação penal, independente da formalização ou informalidade do seu pacto, tá bom? Então vamos voltar aqui para o Código Penal, tá? Moniquinha perguntou aqui qual era a lei, tá? A lei é o Código Penal, né? Nós estamos falando de CP Planalto. Vamos lá, vou voltar aqui, tá? Então, Decreto-Lei 2848 de 1940, com todas essas reformas que tem aqui. Se você quer dar uma olhadinha, né, na parte mais atualizada da legislação, acha que o código compilado o código impresso está desatualizado, busca sempre a legislação no site do Planalto, tá? Outros sites vão ter aí também o espelhamento de certas leis. Confesso que certa feita procurei um texto legal no site do Senado e o texto estava desatualizado, então entra aqui, ó, você sempre coloca na pesquisa, aqui no seu navegador, não sei se outros colegas já fizeram isso, coloca assim, ó, por exemplo, CP Planalto, ele me dá aqui as opções do Código Penal, vou fechar aqui, para trabalhar com esse. Vamos lá para o 97, nosso primeiro artigo de hoje. Então, o delito de atentado contra a liberdade do trabalho. Constranger alguém, então, algo que já havíamos iniciado esse comentário, né? Ou seja, forçar alguém, constranger, coagir, fazer com que alguém se comporte de maneira diversa daquela que gostaria de se comportar ou que se comportaria caso não sofresse essa ação externa. E esse constrangimento não se resume a uma simples fala, é um constrangimento
é um constrangimento que se realiza, que se concretiza mediante um certo comportamento de terceiro, ou seja, violência ou grave ameaça. E violência ou grave ameaça, no sentido mais amplo, estamos falando de socos, chutes, empurrões, ou simplesmente a grave ameaça, velada ou não, e com emprego de instrumentos que consolidem essa ameaça como arma de fogo, ou não, ou simplesmente uma ameaça, mas essa ameaça de mal real, possível e grave. Então, volto aqui, né, para o nosso exemplo primário. Quando eu falo desse constrangimento ou grave ameaça, essa ameaça real, posso estar falando sim daquele exemplozinho que nós tratamos no início, daquele camarada que você sabe que é envolvido com o crime local, que aquele comerciante que está inserido em uma determinada área de risco, ele conhece, ele sabe da fama, ele tem certeza de que se não atender aquele comando, ele pode sofrer realmente um constrangimento, um mal real e grave, tá? E aí essa ameaça, ela se torna uma ameaça possível, uma ameaça contundente diante de circunstâncias, né, sociais e pessoais que envolvem aquela prática. Por que eu estou falando isso, gente? É porque todo e qualquer tipo de modificação no cenário delitivo pode trazer um deslocamento do tipo penal, tá? Eu posso caracterizar ou descaracterizar, né? Um tipo penal pode ser classificado como atípico se os elementos do tipo não estiverem todos completos, ou se um daqueles elementos do tipo for fragilizado por uma circunstância social ou pessoal qualquer, tá? Então, por isso eu estou sendo tão chatinho, por isso eu estou sendo tão repetitivo ao falar para vocês desses pequenos elementos. Quando eu falo que constranger alguém é qualquer pessoa, é lato, tá? E aí eu vou trazer ali as especificidades. Quando falo sobre violência ou grave ameaça, violência é de qualquer tipo. Tipo milicianos, exatamente, Mônica. Tipo miliciano, tipo integrante de facção criminosa, tá? De facções de tráfico de drogas. Não precisa nem ser uma pessoa envolvida com o crime organizado. Você imagina o seguinte, eu não sei vocês, mas eu lembro que eu morava num bairro muito pobre, né? Pobre mesmo. Eu ia estar procurando aqui uma palavra eufêmica, mas quem morava lá era eu, então não preciso ter muitos pudores. Eu morava num bairrozinho muito pobre quando eu era moleque, e não tinha milícia lá, não tinha tráfico, não tinha nada, porque tinha um cara, vamos chamar ele de. Sempre altíssimo, coitado, vamos chamar ele de Caio, né? O Caio da Barba Grande. O Caio não. O Caio era uma pessoa que tinha sido expulsa de uma das polícias lá por ter praticado o crime, e ele era um cara que era aquele cara, permitam o uso da expressão coloquial, aquele cara era o brabo da região. Então tentava entrar traficante, ele realmente matava, tentava entrar, ele fazia acontecer, mas ele não era ligado com nenhum tipo de facção criminosa ou nenhum tipo de crime organizado, não se associava com ninguém. Era ele por ele mesmo, e ele era muito violento. Então ele era o tipo de cara que ele chegava num determinado comércio, né, que estava lá com som alto. Meia-noite, ó, Mévio, abaixa o som, eu vou quebrar isso tudo. Não cobrava. Ele era como se fosse um fiscal de postura de uma comunidade pobre. Ele não cobrava. Ele era morador do local e ele simplesmente ele mantinha a paz que ele entendia fosse boa para a comunidade na cabeça dele. Só que isso tem um problema muito grave. Primeiro, que é crime fazer isso. E segundo, que o dia que ele não estava bem na cabeça dele, ele simplesmente impunha as regras que ele achava fossem melhores, né? E, vamos dizer, um belo domingo, se ele tivesse com problemas de família e tivesse tendo alguma festa com som alto perto da casa dele, a festa tinha que acabar. Ou tinha que ser desligado o som, só pena dele pegar e agredir um pai de família, um filho, coisa do tipo. Então, realmente, era uma pessoa de postura criminosa. Mas o que eu quero dizer com isso é adequando aquele exemplo que Mônica perguntou ali, tipo miliciano, tipo, mas não necessariamente. Tá bom? Tipo, mas não necessariamente. O que os elementos do tipo pedem é que esse mal seja realizável.
independente de estar armado ou não. Então, tem duas circunstâncias. Esse, por exemplo, é um cara notoriamente violento no bairro. Então, se ele chegasse lá na casa do camarada, abaixo do som não, mas no comércio, vou pensar, o comérciozinho ali, só para encaixar aqui no delito que nós estamos falando sobre ele hoje, no delito encomenda. Chegava ali, barzinho, voz e violão, meio-dia, horário de comércio. Ele, hoje eu estou brigado com o mundo. Fecha isso, eu vou quebrar tudo, tacar fogo na sua loja, vou te dar uma coça. Olha só, ameaça de mal grave e injusto, tá? Constrangendo mediante violência? Ainda não, mas ameaça de violência. As elementares se formaram. Então, agora nós vamos olhar o inciso para ver contra quem tais ameaças se voltam, a fim de adequar, a fim de recepcionar quem? O sujeito subjetivo, o sujeito, a vítima do delito. A gente tem um sujeito ativo, que é aquele que pratica o delito, e nós temos o sujeito subjetivo, que é a vítima, e nós temos que identificar esses sujeitos para poder fazer um encaixe de análise sistemática dos tipos penais. Beleza? Então, vamos dar sequência. E só para completar, eu tenho esse camarada, por exemplo, é um cara, um violento quanto mais, eu posso ter ali, o Léo, pacífico, bobo, que entra e sai de casa só para se deslocar para o trabalho, né? Dá bom dia mal para os comerciantes, que são os únicos que falam com ele direito, né? Mas brincadeira à parte, os vizinhos também gostam de mim. Estou fazendo aí um exemplo, né, até para poder dar uma quebrada no gelo. Mas pode ser que esse cara também, um belo dia, ele acorde surtado, um dia de fúria, e chegue lá, grite com o comerciante do lado, você desliga isso, o comerciante, lá com você, com essa cara de trouxa, não vou não. Esse cara, que é sempre pacífico, ele puxa, tô sem minha arminha de brinquedo aqui, então vai com controle, ele puxa a arma dele, pronto, eu tenho ali a realização e a concretização de uma ameaça que eficazmente faz com que aquela vítima tema, que eu eficazmente faço com que aquela vítima mude o seu comportamento habitual. Então percebe que tem essas duas vertentes. Por que eu estou falando isso? Porque na leitura do tipo friamente, nós vamos fazer essa análise. Mas para descaracterizar os elementos do tipo a fim de se constituir hipóteses defensivas, eu preciso relativizar a pessoa ou o comportamento do acusado, sujeito ativo. Eu preciso relativizar a pessoa ou o comportamento do sujeito passivo. Eu preciso relativizar a conduta, o objeto. Então, todos os elementos do tipo, eles precisam ser pensados e relativizados. Para interpretar o tipo penal, é só fazer análise do tipo. Para verificar como eu trabalho com ele, é a análise e relativização dos seus elementos. Beleza, gente? Até então? Vamos lá. Então, constranger alguém, então já sabe constranger. Eu já sabe, nessa hora o tipo começou e parou de se comunicar com o tempo. Eu já sei, tá? Que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. E aí, inciso primeiro, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Aí casa certinho com aquilo que a Mônica escreveu ali no chat. Isso lembra muito, infelizmente, né, a realidade. E vamos lembrar, isso aí nós vamos lembrar diversas vezes quando estivermos tratando desse capítulo, tá? Da conduta das atividades de milícia, tá? Então, constrange alguém a exercer ou não exercer, a trabalhar ou não trabalhar, tá? A realizar uma atividade ou deixar de realizar uma atividade. Trabalhar ou não trabalhar, em certo período ou em determinados dias. Então, se eu estiver falando daquele camarada que diz assim, vem cá. Não, você vai abrir, mas está na hora do meu descanso, meu comércio só funciona nessa hora. Não, mas eu tenho uma boca de fumo aqui, eu quero que a sua barraquinha de hambúrguer funcione durante o período que eu estiver vendendo aqui a minha droguinha, por um motivo qualquer. Para atender o viciado que vem comprar, para atender aqui o meu, nem sei, agora me fugiu o nome do camarada que vende, é traficante mesmo, mas eles têm lá as subdivisões deles, para atender os meninos aqui que estão trabalhando para mim, vendendo minha droguinha, tá? Então, se eu constranjo você a trabalhar em determinado horário, 197 é inciso primeiro. Se eu constranjo você a não trabalhar, fala assim, vai fechar.
Você pode trabalhar qualquer dia, mas sexta-feira, a partir de 3 horas da tarde, eu quero que você feche. E você só pode abrir de novo domingo de manhã e no horário da missa, porque a igreja vai estar aberta e a comunidade tem que. É o fiel, valeu, Mônica, né? E a comunidade se reúne aqui nessa igreja às 7 horas da manhã. Olha só, por mais que você tenha um subdiscurso, né? Você tem o constrangimento e a determinação de que você funcione no horário que o sujeito ativo do delito quer, e não dentro daquilo que a lei lhe permite. Tá? Não dentro daquilo que a lei lhe permite. Oi, Eduardo, bem-vindo, meu amigo. Acho que caiu, porque não aparece aqui. Agora apareceu, agora estabilizou a conexão. Bom dia, Eduardo. Bem-vindo, meu irmão. Bom dia. Vamos dar sequência. Então, vamos voltar aqui para os outros tipos. Então, esse é um 97, inciso 1º, atentado contra a liberdade do trabalho, né, sobre exercício de atividade, arte, ofício ou profissão, ou regulamentação de certos horários. Pena de 1 mês a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. Então, na maior parte das vezes, quando esse tipo de atividade acontece sozinho, vocês veem aí, sozinha, isolada, que o máximo da pena é de 1 ano. Então, em princípio, nós vamos observar que é delito passível de ação da ritualística, né, do processo penal comum sumaríssimo, delito de competência dos juizados especiais. Lembrando que a competência dos juizados especiais é para os delitos com pena de até 2 anos, e aí é uma questão de processo, uma questão de procedimento. Dá uma olhadinha no 9.099, que essa previsão está lá. Depois, se for o caso, nós podemos fazer essa investigação no 9.099 para restabelecer esses critérios, repensá-los, né, refrigerarmos eles aí nos nossos conceitos. Então, inciso 2 do 97 diz que também é delito, né? Também é atentado contra a liberdade do trabalho constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a abrir ou fechar o seu estabelecimento ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica, tá? Então, aqui é vamos lá para ver se vai até onde vai dar tempo de eu ir. Hoje a gente não fecha isso daqui. Mas tá bom, vamos lá. Parede ou paralisação de atividade econômica. Então, você tem aí, aqui, você tem um delito onde você determina que uma pessoa exerça ou não uma profissão, e aqui você fala no estabelecimento, tá? Você determina a abertura ou fechamento do estabelecimento, e não é aquele fechamento parcial do inciso 1º, você determina fecha, e você não vai poder trabalhar, indeterminado. Ou o constrangimento a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Você o bloqueio é aquele comportamento que você determina que e aí nós não estamos falando do livre exercício, né, do direito de greve. Nós estamos falando daquele que, por exemplo, não quer aderir, né, a um movimento grevista. E é bom pensar aí naquele líder sindical que chega e, não, você vai participar, e dá um soco no cara, né? E, não, você tem que ficar aqui participando dessa parede, participando dessa paralisação. Então, você está falando no constrangimento, fazendo com que essa pessoa adote um comportamento mediante violência ou grave ameaça compatível com o delito trazido no 97. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Atentado contra a liberdade de contrato, essa daqui é bem legal. Bom, até aqui, com relação ao 197 do CP, todo mundo tranquilo? Todo mundo... Alguém tem alguma pergunta? Oi, diga, Mônica. Assim, tranquilo, não é assim de tem perguntas. Beleza, questão de interpretação, né? Ai, gente. Perdão. Vamos lá. Então, vamos partir para o 98. Atentado contra a liberdade de trabalho ou boicotagem violenta. É diferente ali, ó. Você vai poder pensar que eles se parecem mesmo. Você vai poder, eventualmente, confundir ali o atentado contra a liberdade de trabalho
né, do inciso 2º do 197 com a boicotagem violenta, mas boicote é diferente de paralisação. Vamos dar uma olhadinha. Constranger alguém, mesmo tipo, tá vendo? Ó? Mediante violência ou grave ameaça, e eu trago aqui um outro comportamento, tá? Eu tenho aqui, ó, ele poderia muito bem ser mais um inciso, né? Mas é mais um artigo especificado em razão do tipo de conduta. A celebrar contrato de trabalho. Primeira parte, ou a não fornecer a outrem, ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Então, na verdade, eu tenho aqui dois delitos previstos no mesmo artigo, no 198. Assim como o próprio título ali do 198 já denuncia, tá? O próprio título do 198 ele traz ali dois delitos. Nós dependemos ali, ó, atentado contra a liberdade de contrato de trabalho, e boicotagem violenta. Por que boicote violento? Porque o delito ele se aperfeiçoa mediante violência ou mediante grave ameaça, que é aquela violência real e imediata ou a ameaça da ocorrência de uma consequência violenta, de uma consequência lesiva, mediante uma ameaça mediata, né? De uma ameaça de condicionada. Este comportamento, se adotado, gerará para você uma consequência grave e violenta, tá? E o comportamento, a ação de constranger alguém, a ação de querer fazer com que determinada pessoa comporte-se da maneira que você determina. E aí, beleza, a celebrar contrato de trabalho. Percebam que o tipo penal não prevê, né, o não, o comportamento negativo. Lá no 197, aí estou deixando eles na tela, você tem ali, constranger, vamos comparar com o tipo anterior, constranger a exercer ou não exercer. Então, eu posso, mediante violência ou grave ameaça, determinar que você exerça ou deixe de exercer sua arte, ofício ou profissão. Eu posso, mediante violência ou grave ameaça, exigir que você trabalhe ou não trabalhe, em certos períodos ou em determinados dias. Tá? Eu posso, inciso 2º do 97, determinar, mediante violência ou grave ameaça, que você abre ou feche seu estabelecimento. O 198, ele diz assim, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar contrato de trabalho. Não é a celebrar ou não celebrar. É a celebrar contrato de trabalho. Então, o que esse artigo fala, né? O que esse artigo tutela, o que esse artigo nos explica? Que, primeiro, o delito é de obrigar certa pessoa a celebrar contrato de trabalho, ou seja, vincular-se a outrem para efeitos de trabalho, para exercer trabalho, e trabalho é atividade lícita, tá? Então não é constranger, ó, você, eu sou o dono do morro, você é dono da boca da rua A, vamos botar nome de letra, porque, né, como disse, não é nenhum tipo de preconceito, eu mesmo já morei em comunidades dominadas pela violência, e, bom, alguma coisa eu me lembro. Vamos lá. Então, eu sou o dono do morro e você é o dono da boca da rua A. Você até não gosta de mim, mas você coloca aqui o meu sobrinho Tício para trabalhar contigo, ou eu vou te matar e mandar quebrar sua boca. É ameaça contra o contrato de trabalho? Não, porque é uma atividade ilícita. É problema ali, problema de gangue. Tá? O que é essa grave ameaça para celebrar o contrato de trabalho? Então, vamos readequar, porque, infelizmente, eu vou parar até de usar o felizmente, porque, felizmente, só para efeitos didáticos de exemplificação, mas, infelizmente, por razão da questão social. Então, você imagina o seguinte, eu sou ali o líder de uma determinada organização criminosa que domina aquele bairro, aquela comunidade carente. E eu tenho um sobrinho que ele, sei lá, está estudando engenharia de produção. Não, isso sempre sem prejuízo da violência, Rose. Excelente pergunta. Sempre sem prejuízo da violência. Eu vou fazer uma pausa no meu esforço exemplificativo para poder ilustrar aqui. Ó. Olha a pena, detenção de 1 mês a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Ó, detenção em 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Detenção
além da correspondente à violência. Por quê? Porque essa violência pode ser uma violência na forma do caput do 129, uma violência, uma lesão corporal simples, pode ser vias de fato, pode ser aquele tapa na cara mais para efeito moral, né? Pode ser uma violência grave, quebrei o dedo mindinho do cara para ele acreditar que eu estou falando a verdade, né? E daí por diante, tá? Então, a pena do delito acrescida, tá? Pela pena do tipo de violência que é exercida, seja ela em razão da ameaça, seja ela em razão de uma eventual lesão. E aí pode fazer com que esse mínimo da possibilidade de punição em abstrato, ou seja, da pena em abstrato, se eleve. Com a elevação da pena em abstrato, existem algumas consequências procedimentais, tá? Outras consequências procedimentais, você pode ter o deslocamento da competência para cognição desse delito, saindo do juizado especial, saindo do sumaríssimo, indo para o sumário, para o ordinário, vai acumula as penas, você tem o procedimento policial, né, que você pode ter ali se você tem um delito de menor potencial ofensivo, é registrado um termo circunstanciado e o suposto autor do fato é imediatamente liberado a compromisso de comparecer a todos os atos do processo. Se você tem uma... Perdão, gente. Deixa eu fechar aqui para não... Beleza. Você tem ali esse acúmulo dessas penas. E aí tem as consequências procedimentais. Mas sendo mais objetivo na resposta à sua pergunta, sim, ela não é agravada, mas é acrescida pela pena da violência, tá? A depender sempre do tipo de violência ou do tipo de ameaça e suas consequências. Então, vamos voltar. Estava falando aqui da celebração do contrato de trabalho. Então, eu tenho ali meu sobrinho, eu sou traficante aqui, dono do morro de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um morro muito violento aqui no meu município, né? Estou falando de Fernando de Noronha, que é aquele lugar lá caro, né? Cheio de golfinho, né? E todo mundo quer visitar pelo menos uma vez na vida. Então, eu sou dono aqui do morro de Fernando de Noronha e sou muito violento. Mas meu sobrinho, gente boa, moleque, nunca pegou em arma, não usa drogas nem nada. Ele está fazendo ali engenharia de produção, está sendo um menino exemplar, mas nenhum dos comerciantes, ele não consegue emprego em lugar nenhum, nenhum dos comerciantes daqui do meu morro querem contratar ele, porque tem medo de repente dar uma ordem no moleque, eu ficar chateado e ir lá e matar o cara, né? E aí ninguém quer contratar ele. Aí eu vou lá, desço morto, eu sei que tem uma grande empresa ali, o cara está fazendo engenharia de produção, está fazendo logística, na faculdade de logística, vou encaixar melhor o exemplo. Aí ali na periferia do meu morro, aqui da minha comunidade, tem uma grande transportadora. E aí eu viro para o dono dessa transportadora, o Mévio, e falo, Mévio, olha só, o negócio é o seguinte, você me conhece, não sabe? Então, Léo Gordinho, ladrão de sardinha, né? Então você vai contratar meu sobrinho Tício. Ele está se formando aí, ninguém quer contratar ele porque eles têm medo de mim, então agora é bom ter medo se não contratar. Pode trabalhar normal com ele aí, tá? Pode dar esporro, faz o moleque ficar esperto. Mas você vai contratar. Se esse moleque não chegar com essa carteira assinada lá em cima na minha casa hoje, você não trabalha nem mais um dia, contigo mesmo. Olha só a grave ameaça. Do mal injusto e grave, você sabe. E aí, lembrando aquilo que falei no início, né? Você é uma questão de prova. Prova, falar-se em prova é falar em processo. Tá? Matéria probatória é matéria de direito processual. Então, guarde isso aí. Eu estou usando o exemplo daquele que é um criminoso quanto mais, logo efetiva as suas ameaças, elas têm efetividade, elas têm o condão de impor um real constrangimento, independente de estar armado ou não. Ele teme por sua vida. Ele sabe que essa ameaça se concretiza caso o comportamento não seja... Só um minuto. Tomar uma aguinha, pra ver se esse cigarro passa. Vamos lá. Ele sabe que esse comportamento pode se concretizar. E aí ele sabe que, olha a ameaça, esse menino tem que chegar com a carteira assinada, então eu estou constrangendo você a contratar uma pessoa que você não precisa, a colocar alguém que você não entrevistou,
que eventualmente você não quer nos quadros da sua empresa, mas eu estou lhe constrangendo a adotar um comportamento que você normalmente não adotaria se não fosse constrangido ou ameaçado, tá bom? Então, este comportamento também é um comportamento delitivo previsto no 98 do Código Penal, primeira parte. Aí tem a segunda parte. A segunda parte é um pouquinho mais comum, é um pouquinho mais fácil de observar. Você costuma ver, né? O bandido determinando lá que contrate o seu sobrinho, né? Contrate determinada pessoa. Bom, vamos lá. A segunda parte. Ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima, produto industrial ou agrícola. Essa daí nós vemos com um pouquinho mais de frequência. Tá? Você imagina o seguinte, esse aí é o delito, vamos voltar aqui, ó, de boicotagem violenta. E o que é o boicote? Você tem uma empresa, eu quero boicotar a sua empresa. Eu quero inviabilizar o desenvolvimento de suas atividades profissionais, comerciais, industriais ou agrícolas. Seja numa empresa, ou seja aí um estabelecimento pessoal, tanto faz. Tá? Então, vamos tratar de alguns exemplos. Imagina que você tem aí um determinado... Você é um produtor, um pequeno produtor rural, tá? E você cria gado. Você conseguiu, por um motivo qualquer, umas 2 cabecinhas aí de aguio, né? Aquele boi que na grelha ele é uma delícia, caríssimo aquele boi japonês, e você conseguiu aí umas 2, 3 cabecinhas de aguio, e você tem o melhor boi aguio ali da região. Só um cara que consegue fornecer assim, e fresco, com todo aquele know-how. Só que para continuar aí com a tua criação dos teus boizinhos, você precisa de determinada ração que só é vendida pela Mévio SA, tá? Que é uma indústriazinha muito ali local. E aí eu sou aquele cara que sou o grande pecuarista ali do lado, sou seu concorrente, falo, pô, cada boi que esse cara vende é o equivalente a 10 que eu vendo, a 20. Não aguento, esse cara vai me quebrar. Ele vai acabar com o meu negócio. E aí eu vou lá no fornecedor, né, da ração e tudo mais, e digo para ele assim, olha só, você pode vender para qualquer um, menos para o Mévio aqui, que conseguiu essas duas cabecinhas aqui, o Mévio, enfim, aquele fornecedor de certo produto, certa matéria-prima. Pode fornecer para qualquer um, menos para ele. Se você fornecer para ele, eu vou tacar fogo no teu negócio, eu vou te matar, não importa o tipo de ameaça, né? Ou o tipo de violência. Eu vou lá, quebro o dedo mindinho dele, ó. Se fornecer para ele, eu termino de quebrar os outros, eu arranco a mão. Pode pensar no exemplo mais esdrúxulo que seja, mas a verdade aí vamos voltar aqui para a telinha do CP, que, mediante violência, quebrei dedinho, ou grave ameaça, se fizer, já sabe, vou voltar e vou te matar. Eu digo para você se comportar de maneira adequada à minha vontade. Então, eu digo para você não fornecer a uma determinada pessoa específica certa matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Pronto, os elementos do tipo se consolidaram nesse comportamento? Sim. Então, é a boicotagem. Por quê? O meu ânimo, o meu intuito, a minha vontade subjetiva e dirigida é no sentido de inviabilizar uma outra atividade, determinando que terceiro adote ou deixe de adotar um certo comportamento. Agora percebam que no tipo penal ele fala também, ou não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem. Eu não estou dizendo, ou a fornecer ou não fornecer. Enquanto de um lado eu tenho a celebrar contrato de trabalho, do outro eu tenho a fornecer ou não adquirir de outrem. Eu tenho comportamentos negativos, tá? Eu tenho uma ausência de comportamento. Eu digo, não faça, não forneça, tá? Não realize, não forneça outrem ou não adquira de outrem. Vamos voltar, por exemplo, daquele cara que só ele tem aquele boizinho, aí eu ameaço todos os comerciantes locais. Então, olha só, ninguém compra lá com... Vou botar Tício. É Tício sempre que se ferra, né? Vamos lá. Não compra com Tício. Tício é o único produtor, sei lá, de tomate. É um dos produtores de tomate da região. Vamos para Pati, né? Festa do tomate. Pati do Alferes.
festinha do tomate lá, beleza. Muitos produtores de tomate ali na região, não tem problema. Mas eu sou o cara que sou um líder da cooperativa, né? Que recepciona a produção de todos para poder fazer ali uma redistribuição. E aí eu sou o líder da cooperativa, e vem algum miliciano ali local, algum criminoso local, e fala para mim que sou líder da cooperativa. Olha só, você pode recepcionar tomate de todos. Do Tício, se você botar uma caixa de tomate dele dentro da cooperativa para poder fazer a redistribuição, se você não expulsar ele da cooperativa de vocês, não vai mais ter cooperativa. Eu vou começar matando você e depois eu taco fogo nisso tudo. Tipo venda de gás na comunidade. Só que aí essa questão da venda de gás é uma questão de um comportamento mais objetivo. Entendeu, Mônica? Obrigando a comprar com determinada pessoa. Mas se você for pensar no inverso, olha só, ninguém compra mais no gás da Dona Rosa, tá? O depósito da Dona Rosa está ali, eu não vou proibir que ela trabalhe, mas ninguém compra mais, só compra comigo. E quem eu ver comprando lá, eu não vou fazer nada com ela, não. Mas quem comprar com ela pode sofrer com as consequências disso. Então, eu tenho uma ameaça, tá? E aí seria uma ameaça dirigida a uma pessoa. Bom, eu tenho aí. Vamos ampliar esse conceito, né? É um comportamento negativo. Então, eu tenho o boicote daquele determinado comércio. Então, quando você pensa nesse comportamento do 198, você pensa em comportamentos negativos e não em comportamentos objetivos. Quando você pensa em comportamentos objetivos, você pode estar deslocando para outro tipo penal. Tá bom? Você pode aí estar deslocando para um outro tipo de constrangimento, e nós vamos avançar nessas percepções. Mas o que eu preciso que vocês foquem até agora. 197 é muito tranquilo. Tá? O atentado contra a liberdade de trabalho são comportamentos alternados, positivos ou negativos, de fazer ou deixar de fazer, nos dois. Trabalhar ou deixar de trabalhar. No 98 eu tenho constranger alguém a celebrar o contrato, obrigar alguém a contratar, obrigar alguém a se permitir ser contratado. Ainda tem essa outra parte, né? Essa outra percepção da primeira parte do artigo 198. Qual é essa outra percepção? Eu falei de obrigar o dono ali da transportadora a contratar meu sobrinho. Você imagina o seguinte, eu tenho uma empresa, né, eu sou líder de organização criminosa, de uma facção qualquer, mas eu tenho uma empresinha ali de fachada, que é para lavar meu dinheiro por algum motivo, e eu determino que um dos meus associados no crime fale lá para determinada pessoa, olha, eu estou precisando de um bom administrador aqui, o garoto ali se formou, já chamei ele diversas vezes para trabalhar comigo, mas ele não vem porque está com medo de dar problema aqui na empresa, todo mundo ser preso, ele ser preso junto. Então vai lá e ameaça ele, fala que se ele não vier trabalhar para mim, se ele não trouxer a carteira dele para eu assinar e não comparecer aqui nos dias que eu determinar, eu vou mandar quebrar as duas pernas dele. Olha só, o constrangimento, a ameaça para celebrar o contrato. A única coisa que eu preciso ajustar aqui enquanto no 97 eu tenho comportamentos objetivos, né, comportamentos positivos ou negativos, de fazer ou deixar de fazer, no 198 eu tenho numa primeira parte um tipo de constrangimento para fazer algo, e na segunda parte um outro tipo de constrangimento para que se deixe de fazer, tá? Para que não adquira produtos ou insumos com determinada pessoa, com o intuito de um comportamento dirigido a boicotar, inviabilizar a continuidade daquela atividade comercial, tá bom? E aí você vai pensar na vítima. Quem pode ser a vítima desses delitos? Vamos dar uma olhadinha nisso. Mas, terminando de fazer o ajuste, a primeira parte do 198 pode ser um delito perpetrado tanto contra o empregador quanto contra o empregado, e na segunda parte o objetivo é inviabilizar a regular continuidade daquele negócio que está sendo desenvolvido, daquela atividade econômica, tá bom?
Vamos voltar aqui no texto de lei para podermos falar das vítimas. Então, e percebam que em cada um desses casos nós temos comportamentos dirigidos contra alguém, dirigido contra alguém novamente. Então, o que eu tenho? Desculpa, foi aqui liberdade, mas é esse contra alguém aqui, tá bom? Então, a vítima ou as vítimas serão as pessoas que estiverem diretamente vinculadas às respectivas atividades. O comportamento ele pode ser dirigido contra o dono do estabelecimento ou contra seus funcionários. Se o dono não estiver ali, né, numa determinada loja, vamos pensar aí, 197, inciso segundo. Vamos pensar aí naquele que chega, né, e manda e constrange alguém a abrir ou fechar seu estabelecimento de trabalho ou participar de parede ou paralisação de atividade econômica, mediante violência ou grave ameaça, tá? Não confundam com o livre exercício do direito de greve, que é regulamentado em legislação específica. Isso é uma outra questão. Mas vamos lá. Abrir ou fechar o seu estabelecimento comercial. O estabelecimento é meu, eu sou o dono do comércio, eu estou ali atrás do balcão. É exercido contra o comerciante? Sim, ele é vítima neste delito. Meu funcionário está ali trabalhando e constrange o meu funcionário. Ele é vítima direta do delito e indiretamente eu, o dono do negócio, pois sofri com as consequências daquele constrangimento, com aquele atentado contra a liberdade de trabalho. E aí não vou relativizar essas questões atinentes à percepção do sujeito, da vítima do delito, porque essa é a corrente majoritária. Existe uma corrente que diz que só aquele que efetivamente recebe o constrangimento ou a violência, e a corrente que diz que aquele que recebe diretamente o constrangimento ou a violência, que experimenta diretamente o constrangimento ou a violência, e aqueles que experimentam também seus dissabores e consequências. Então, a corrente majoritária ainda hoje nos ensina que todos aqueles que sofrerem os reflexos diretos ou indiretos do constrangimento ou violência serão classificados como vítimas deste delito, significando dizer que, voltando para o exemplo do comércio, eu tenho ali o meu negócio, coloco você como meu funcionário, o miliciano chega ali e manda 197, inciso segundo, que você feche o estabelecimento de trabalho. Não pode. Tá? Melhor, vamos aqui para ficar mais claro. Trabalho ou não trabalho durante certo período. Você está ali trabalhando, que aí não é fechar direto, né? Não trabalhar. Você está ali normal com a lojinha, o miliciano desce, olha só, mataram aqui uma secla meu, e hoje de tarde tem que fechar tudo. Fecha aí as portas, baixem as portas. Aí meu funcionário me liga desesperado, falando, né? Olha só, doutor, tem que fechar aqui, porque senão ele vai dar tiro em tudo, vai dar tiro na loja, pelo amor de Deus. Aí eu falo, cara, Caio, fecha, tá? Fecha. Pô, se você tem como voltar para tua casa agora, volta, pega um Uber, se esconde aí, né? Mas o importante é você se guarnecer. Não esquenta, não. Fecha essa porta e vida que segue. Há quem entenda que a vítima é só o Caio, que ele sofreu essa violência direta. E há quem entenda que a corrente que entende que esse comerciante, apesar de não ter sofrido a violência direta, mas teve a relativização de suas atividades em razão da violência direta. Então, independente do meu empregado. A corrente ainda majoritária é aquela que entende que os dois serão classificados como vítimas num eventual processo criminal. Tá bom? Eles deporão como vítimas. Essa corrente me parece bastante acertada, tá? Por quê? Você imagina o seguinte, transporta para a prática. Você é dono do comércio e esse comportamento foi dirigido contra o seu funcionário. Prendeu a pessoa, gerou processo criminal, vamos procedimentalizar. Sabemos que a ordem das oitivas dentro da seara probatória no processo criminal, primeiro serão ouvidas as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, culminando, após toda a dilação probatória, no interrogatório do eventual réu. E, dentre as testemunhas de acusação, as primeiras que serão ouvidas serão o quê? Será feita a oitiva de vítimas. E por que a oitiva de vítima é um depoimento um pouquinho diferente da oitiva de testemunhas de acusação?
né? Porque a vítima, ela também deve dizer a verdade. Tá? Todos devem dizer a verdade no processo, e a verdade ela só é relativizada ao depoimento do sujeito ativo, ou seja, do réu no procedimento criminal, porque ele é interrogado e ali há a prevalência do exercício do seu direito de defesa. Mas vamos continuar aí nessa sequência de raciocínio. Mas você foi vítima, vamos transportar para outro crime, de um roubo. Não se espera que o seu depoimento seja um depoimento desprovido de emoção, seja um depoimento desprovido de subjetividade, porque você foi agredido, você sofreu, você não é depoente só, você é vítima. Por isso, oitiva de ofendido dentro da técnica processual, e não oitiva de testemunha de acusação. Tá? A procedimentabilidade, esculpida no artigo 400 e seguinte, que é o seguinte, do Código de Processo Penal, que trata, né, dessa conduta, né, da coleta de provas na audiência de instrução e julgamento de sua respectiva oralização, ele traz para a gente essa ordem, tá? Oitiva de vítima, testemunha de acusação e defesa, tal e qual. Beleza, e por que eu digo isso? Porque a testemunha, a oitiva da vítima, a oitiva do ofendido, é uma coleta de informações, de fala, que ela prima pela verdade, e essa testemunha não pode mentir. Mas o embargo, a fala embargada do seu comportamento contaminado pela agressão sofrida, ela deve ser também levada em consideração. Tá? E pensando nisso, eu tenho aí, então, dois comportamentos. Eu tenho transportando agora para o nosso exemplo do constrangimento do atentado contra a liberdade de trabalho. Eu vou ouvir o funcionário que foi obrigado, mediante imposição, emprego de arma de fogo, a fechar a porta do seu comércio. Ele sofreu um trauma direto, tá? E digamos que, inclusive com essa apresentação de arma de fogo, esse constrangimento com arma de fogo, quando ele assim, ele, ainda tomou uma coronhada, a violência efetiva. Ou o 129 caput, ou, dependendo da lesão, até o elastecimento dessa percepção. Mas teve o constrangimento, a ameaça, a violência objetiva. Ele vai ter um tipo de constrangimento. O que o testemunho dele, que o depoimento dele, na qualidade de vítima, é de certa sorte, nós não duvidamos. Mas o depoimento do patrão dele, que recebeu esse telefonema, tá? Que não estava lá, que é o dono do comércio, é um depoimento assemelhado de uma testemunha de acusação? Por exemplo, o motorista de ônibus que estava passando ali na hora viu tudo, né? E, cara, foi horrível. Mas eu peguei meu ônibus e fui embora. Não era comigo, tchau. Mas o cara que tomou a coronhada anotou ali, vamos supor, a placa, e conseguiu se arrolar esse motorista de ônibus como hipotético, como testemunha. Esse motorista de ônibus sofreu a violência? Não. Esse motorista de ônibus teve contra seu rosto apontado uma arma de fogo que gerasse um trauma psicológico contundente e relevante? Não. Ele é uma testemunha de acusação perfeita, né? Aquela testemunha que não se envolve emocionalmente com o delito, que não faz parte da dinâmica ali dos fatos como um dos sujeitos da conduta. Ele é uma testemunha de viso, ele viu tudo, ele descreve tudo, ele consegue passar a percepção naquele momento, mas ele não é envolvido ali no delito, ele é testemunha. Agora, para ficar melhor o exemplo, então você imagina aquele comércio de família, e esse comércio é do meu tio, tá? Ou melhor, do marido da minha tia, que nem meu consanguíneo é. A gente tem uma consideração bacana. E ele gosta muito de mim. E aí eu ligo para ele, tio, pelo amor de Deus, cara, o que eu faço? O cara veio aqui, me deu uma coronhada, apontou a arma na minha cara, falou que se eu não fechar a porta... Pô, é óbvio que você vai fechar a porta. Mas aí tu fala com o cara, nisso que é isso que qualquer funcionário faria, ligar pro seu patrão. Ligou pro patrão, pelo amor de Deus, cara, fecha aí. Ele já sofreu um trauma por preocupação. Esse depoimento desse dono do estabelecimento que recebe a ligação de seu funcionário traumatizado é um depoimento assemelhado àquele do motorista de ônibus que estava passando e viu tudo. É uma testemunha perfeita, de viso. Mas é um depoimento que eu consigo equivaler? Não.
ele indiretamente sofre também a violência. Então, ele também está dentro ali da estratificação de vítima, tá? E de vítima indireta. Por que eu estou fazendo toda essa volta explicando tudo isso? Para que vocês consigam perceber que dentro das duas correntes que tratam que vítima é só aquele que recebe o constrangimento, que foi o para-raio dessa conduta que conseguiu concretizar em efetividade um constrangimento, a prática ou não prática de certa conduta humana, ou também aquele, o dono do estabelecimento, que foi forçado a certa prática em razão do constrangimento interposto, em razão do constrangimento que seu funcionário recebeu. Se eu for pensar de maneira mais engessada, se eu for pensar mais dentro da caixinha, eu vou dizer, não, é só o cara que recebeu a violência. Mas se eu for pensar nas consequências sociais e na real vontade subjetiva e dirigida do agir que aquele que praticou a conduta se permitiu ao efetivar as ameaças, eu vejo que ele atinge muito mais do que tão somente a pessoa que ele atingiu. Ah, não, mas nesse sentido, também os pais desse cara que ficaram traumatizados poderiam... Não. Nós estamos falando daqueles que estão ligados àquela atividade que vai ser interrompida, direto ou indiretamente. Porque eu posso ter a seguinte determinação. Né? Eu venho aqui, ó, você vai fechar e fala para aquele safado do teu chefe que se ele não chegar aqui agora e me entregar a chave, vai sobrar para ele também. Ou eu posso ter aquele chefe que fala, não vou acreditar nisso não, deixa isso aí aberto, que eu estou chegando aí, eu quero ver comigo. Estranho. Né? Eu nunca vi isso. Mas percebem que eles sofrem diretamente também com essa conduta. Essa conduta que une esses dois sujeitos, essas duas potenciais vítimas, pelo o seu nicho de... Me fugiu agora a palavra que é muito usada na matemática. Sobreposição de convergência. E qual é o nível de convergência comportamental dessas duas potenciais vítimas? O que eles têm em comum? É a atividade comercial, é a atividade de trabalho, é a atividade de arte, ofício, profissão, estabelecimento, onde que eles compartilham para o exercício de suas atividades laborais lícitas. Então, o que nós vimos hoje? Né? Precisa ter atividade laboral lícita, precisa que a conduta seja dirigida por humano contra humano, tá? Constranger alguém. Então, o sujeito ativo tem que ser humano via de regra, isso aí é CP, Teoria Geral do Crime. Mas a atividade é dirigida contra alguém, buscando especificamente inviabilizar certa atividade laborativa lícita e vai ser praticada mediante violência ou grave ameaça. Tá? Então, não é assim, vou fazer isso. E se eu não fizer isso, eu vou te chamar de feio. Não é violência, não é grave ameaça. Tá? E não é, mas a grave ameaça é exercida com arma de brinquedo azulzinha, de Nerf. E dá para ver que aquilo não é uma arma de verdade. Pô, então não é grave ameaça. Tá? Então são elementos que nós poderemos relativizá-los ou descaracterizá-los a depender da conduta descrita. Beleza? Então, gente, hoje 197 198. Eu até tinha separado, achei que eu ia avançar mais um pouquinho, separei aqui uma questãozinha de prova, mas era a invasão de estabelecimento comercial, industrial ou agrícola. Então, vou fazer o seguinte com vocês, deixa eu parar aqui já o compartilhamento da tela. Beleza. Hoje eu não vou apresentar uma questãozinha de prova, para a gente já deixar guardada aí para a nossa B1, mas semana que vem eu compenso, eu trago algumas questõezinhas a mais para a minha fala de conteúdo um pouquinho antes, para a gente só espelhar aí as questões, compartilhar algumas questões, já ir montando a nossa apostilinha de questões de prova, tá bom? Então hoje, artigo 197 198 é o que foi trabalhado, nós já sabemos toda essa diferença, vou separar aqui uma questãozinha sobre esses artigos para a gente trabalhar no próximo encontro. Galera, alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém tem alguma fala que precisa pedir a palavra por algum motivo? Não? Vou encerrando aqui a gravação. Eu continuo com vocês uns minutinhos, tá?